Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3. Nós vamos estar lendo dos versículos de 1 até o versículo 10. Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Aqui se trata da cura de um coxo em Jerusalém. Coxo, ele tinha dificuldades nos pés, por isso ele não conseguia andar. Então, ele não conseguia andar, este homem de quem nós vamos estar aprendendo aqui essa noite. Versículo 1 diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Essa passagem é uma passagem muito linda, que está falando aqui deste homem. E este homem, ele era coxo de nascença. Era um problema desde a sua infância. Ele nasceu assim. E as pessoas levavam esse homem até a porta formosa do templo. Ele não entrava no templo, irmãos. Ele ficava na porta. E este homem ficava ali na porta, e ele ficava pedindo esmolas, porque como ele tinha esse problema nos pés, ele não podia trabalhar. Então, ele precisava de receber, né? Ele ter o dinheiro. Então, ele pedia esmolas. Pedro e João, como nós devemos aprender com esses discípulos, hein? Eles estavam indo às 3 horas da tarde no templo. Para quê? Para orar, falar com o Senhor, se conectar com Deus, ter intimidade com o Senhor. E eles foram às 3 horas da tarde. Só que quando eles estavam entrando no templo, o coxo, pediu esmolas. Só que o que acontece aqui é maravilhoso, porque nós vemos aqui o poder de Deus. Quando ele pede esmolas, Pedro, fitando os olhos nele, já falou imediatamente: nós não temos nada para te dar. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Glória a Deus por isso. O que eu tenho, eu te dou. Qual que é o nosso maior tesouro, irmãos? Qual que é o seu maior tesouro? O que eu tenho, eu te dou. O que nós estamos oferecendo para as pessoas? O que nós estamos oferecendo para os amigos, para a nossa família, para aqueles que estão ao nosso redor? Ele falou: o que eu tenho eu te dou. Lembra que Pedro era aquele que negou Jesus. Sim, esse que nós ouvimos aqui na ministração, que foi sobre as águas, que andou, que pediu socorro. Sim, e Pedro negou Jesus. Mas Pedro foi restaurado o ministério dele, o amor dele por Deus, por Jesus. Quando Jesus fala: Pedro, tu me amas. E ele: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas. Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas. Senhor, eu te amo. Deus restaurou ali, Jesus restaurou o ministério de Pedro.
E Pedro, com toda a autoridade que Deus deu para ele, por quê? Porque no capítulo 2 aqui, do livro de Atos, tem a descida do Espírito Santo. E Pedro recebeu esse Espírito Santo. E é o que nós, quando cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Tudo o que está acontecendo aqui, essa grande festa maravilhosa, essas ministrações, tudo por quê? Porque tem o Espírito Santo. E querem declarar isso através da dança, dos gestos. Eu tenho Jesus e eu quero que vocês creiam nesse Jesus, que vocês tenham esse Jesus. E Pedro fez isso. O que eu não tenho tesouro nenhum, mas o que eu tenho eu te dou. E ele foi e falou para o coxo: levante-se e ande. Olha a fé de Pedro, irmãos. Olha a fé de Pedro. Essa fé aqui é uma fé transformadora. Esse milagre que nós vemos aqui, não é um milagre que ficou no passado. Só para a gente ler. Não. Esse milagre aqui é um lembrete, é para nós nos lembrarmos que o nosso Deus, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que está presente neste lugar, esse Deus continua operando poderosamente nas nossas vidas, transformando, curando. Esse é o nosso Deus. É como diz lá em Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para sempre. Ele é o mesmo. Esse Jesus que está neste lugar, que nós estamos aqui adorando, é esse Jesus que quer me curar, quer te curar. Tem muitos coxos espirituais, irmãos. Muitas pessoas que precisam caminhar. Muitas pessoas que precisam da fé que nós dizemos, nós declaramos que temos em Jesus. Essas pessoas precisam dessa fé para que você venha testemunhar e elas venham conhecer esse Jesus. E essa fé venha ser uma fé que venha salvar, venha curar, venha libertar. Pessoas precisam andar no caminho, porque não estão caminhando no caminho que é Jesus. Pessoas não estão vivendo a verdade que é Jesus. E pessoas não estão vivendo a vida que é Jesus. Não estão crendo, na verdade que é Jesus e vivendo a vida que é Jesus. Então precisamos testemunhar. Precisamos dizer para as pessoas. O encontro, como é o nosso tema, o encontro do Ministério Além da Dança, é este: você precisa se encontrar com Jesus todos os dias. Todos os dias. Estar conectado com Ele todos os dias. Querer estar na presença do Senhor todos os dias. Porque este homem aqui, ele teve o momento dele. Pedro teve fé e falou em nome de Jesus. Ele não falou no meu poder, não. Em nome de Jesus, levante e ande. Mas ele ainda deu uma força, O texto fala aqui, Ele olhava atentamente, esperando assim. O coxo olhava para eles esperando uma esmola, mas não, ele recebeu muito mais do que uma esmola. Ele recebeu a vida em Jesus. Isso é o melhor que nós podemos ter. Por isso aí, ele pega na mão no versículo 7, e pegando na mão direita do homem, Pedro, ajudou-o a se levantar imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Glória a Deus por isso. Ele ficou de pé, mas ele não ficou do lado de fora. Ele estava do lado de fora. Mas quando Pedro o ajuda, fala, declara em nome de Jesus, levanta e anda, e ainda o ajuda, ele não ficou do lado de fora, ele entrou no templo. Ele teve a dignidade dele de volta, ele teve vontade de entrar no templo. E ele não entrou quietinho não, queridos. Ele entrou, a Bíblia fala que ele entrou saltando, pulando. Eu acredito que ele estava cantando a música do André, A música que nós cantamos aqui. Na hora que estava cantando, eu estava pensando, eu pulo na presença do Senhor. Então, ele estava pulando, gente. Saltando, adorando a Deus.
E quando ele fez isso, o que aconteceu? Pessoas, aqueles que estavam no templo, os religiosos que estavam lá, se admiraram. Por quê? Porque sabiam que ele era aquele que estava na porta, pedindo esmola. Eles reconheceram. E eles viram ele ali, adorando e louvando o Senhor, com toda alegria. E ele, se você for ver o versículo 11, continua e fala assim, ó: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Ele estava junto, ele não abandonou. Muitas pessoas, infelizmente, Deus vai, faz a obra, a pessoa é curada, a pessoa é liberta, a pessoa até anda um pouquinho com Jesus, mas aí depois o que acontece? Ela se afasta, ela não consegue caminhar, ela não consegue estar junto, permanecer. Ele permaneceu ao lado de Pedro e João. E ali, se você for ler o capítulo todo depois, você vai ver que Pedro ali falou do arrependimento, que todos precisavam se arrepender, crer em Jesus. E Pedro foi e aproveitou aquele momento para testemunhar. O ministério Além da Dança está aqui essa noite, completando 24 anos, e está aqui testemunhando de Jesus. Amém? Elas estão testemunhando aquilo que Jesus fez na vida delas. E o que elas precisam, elas e todos nós aqui, nunca se afastar desse Jesus. Nunca abandonar este Jesus, porque só Ele pode nos dar a salvação. Só Ele pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Só Ele, como diz a palavra dele, lá em João 16:33, eu vim para que vocês tenham paz. Como é bom nós termos paz, não é? Foi para isso que Jesus veio. Mas no mundo vocês terão aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Não deixe que nada venha atrapalhar a sua adoração a Deus. Não deixe que nada venha impedir que você grite, pule, louve, celebre esse Deus maravilhoso. Nada, nenhuma enfermidade espiritual, seja ela que esteja atrapalhando a sua vida, a sua comunhão com Deus, que isso não atrapalhe você de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Tem pessoas, às vezes tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez, ou pessoas que já esteve e está aqui novamente. Deixa eu dizer uma coisa para você: o melhor lugar para se estar é na casa do Senhor. Nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Mas este momento aqui, esta comunhão aqui, é o melhor lugar para nós estarmos, para nós celebrarmos ao nosso Senhor, para nós glorificarmos o nosso Deus, adorarmos esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque esse Deus, esse Jesus está aqui para te curar. Esse Jesus está aqui para te dar a paz. Esse Jesus está aqui para te restaurar a sua vida e a vida da sua família. Amém?